Pronto, gravando também. Tá, né? Tá. Bom, gente, então, só relembrando um pouco do que eu falei na aula passada. Qualquer coisa, perguntem. Ronald, sinta-se à vontade também. Qualquer coisa, pergunta. Não fica com dúvida, tá? Ah, beleza. E vamos nós, vamos nós. Bom, na aula passada, basicamente, eu falei sobre dois conceitos referentes a magnetismo com vocês. Eu falei sobre campo magnético e falei sobre força magnética. Campo magnético, a gente chegou a fazer os exemplos. Nós vimos exemplos de como calcular o campo magnético para diferentes, vamos dizer assim, materiais ou geometrias. A gente viu a questão do campo magnético para um fio. No caso do fio, esse campo magnético ele é dado como sendo μ0 vezes I dividido por 2πd. Se eu tenho, além do fio, uma espira, a espira, o campo magnético, ele é μ0I dividido por 2 vezes D. Eu só não tenho π. O π é a diferença. E se eu tenho um solenoide, que foi a última coisa que eu falei, né? Solenoide. O campo nesse solenoide, ele é B igual a μ vezes N vezes I sobre L, que é o comprimento do solenoide. Esse L é comprimento. Tá? O que precisa lembrar dessa parte de campo magnético? Bom, primeira coisa importantíssima, importantíssima. Corrente elétrica, ela gera campo. Então, se eu tenho corrente elétrica, eu vou ter um campo sendo gerado, tá? Por isso que se eu pego um fio condutor, o fio condutor, ele sozinho não tem campo magnético, mas a partir do momento que passa uma corrente elétrica por esse fio, por essa espira ou por esse solenoide, acaba aparecendo um campo magnético, tá? Então, corrente elétrica gera campo magnético. Gera campo. Vou pôr um B aqui. Pronto. Para não confundir com elétrico. Gera campo magnético. Sempre. Sempre. Tá? Isso é um dos conceitos, inclusive, que eu vou falar de novo na apostila 7. Então, sempre que eu tenho corrente elétrica, eu vou ter campo. Pegando o caso de um fio, se eu tenho um fio condutor aqui, então vou desenhar um fio aqui, ó. Tem um fio aqui, bem realista, né? Ó, muito bem desenhado. Esse fio tá aqui, pronto. Ele está sendo percorrido por uma corrente I, e ao redor desse fio eu vou ter o campo magnético sendo gerado. Esse campo magnético gerado, ele sempre vai ser ao redor dessa estrutura. Sempre vai ser ao redor desse fio. Ele vai ser desenhado, pode ser representado através de superfícies esféricas ou elípticas concêntricas, uma paralela à outra, tá? Uma paralela à outra. E o sentido desse campo magnético, o sentido que ele assume ao redor desse fio, ele é definido pela regra da mão direita, onde o polegar representa a corrente e a palma da mão, eu fechar a mão, representa o sentido de rotação do campo. Tá? Então, quando eu tenho um fio, esse é a corrente I, esse é o campo B. O sentido de B é dado
pela mão direita. Ok? Então, esse é o sistema que eu tenho. Isso foi o que eu falei na aula passada sobre campo magnético. Além disso, eu falei também sobre força magnética. A força magnética é a força que uma carguinha está sentindo em uma região que há a presença de campo. Então vamos pensar, então primeiro de tudo, como que eu represento o campo? Eu posso representar um campo magnético assim, linhas paralelas, louco, mais reto, né, Marcelo? Deixa eu fazer bonitinho, vai. Vai. Pronto. Eu posso ter um campo representado espacialmente através de linhas paralelas. Vergonha, né? O professor de física nem consegue fazer uma linha reta. Meu Deus do céu. Imagina se fosse desenho. Pronto. Eu posso ter o meu campo B com essa representação aqui, onde isso é o meu campo atuando na direção da esquerda para a direita. Ou eu posso ter a representação desse campo através dessas duas notações: bolinha, pontinho, ou bolinha, xizinho. Quando vocês verem isso daqui, bolinha, pontinho, significa a seguinte coisa: que o campo magnético B ele está saindo do papel ou saindo da tela. Quando vocês veem xizinho, essa representação significa que o campo, a direção dele é entrando na tela. É como se fosse uma seta. Se eu fizesse uma flecha aqui desenhada, isso daqui seria uma flecha. Pronto. Eu não desenho uma flecha? Se eu olho essa flecha de frente, o que eu vejo é isso daqui, ó. A ponta da flecha e essa parte lateral aqui. Isso daqui seria a frente da flecha. Se eu olho a flecha por trás eu vejo isso daqui. Eu estou vendo isso daqui. Então, essa representação, esses dois símbolos, representam a orientação do campo. Aqui é quando eu tenho o campo, ele indo, saindo da tela ou saindo da folha de papel, e aqui ele entrando na folha de papel. Tá? Eu não lembro se essa notação é explicada na apostila de vocês. Eu não me recordo se ela explica. Eu acho que ela não explica, mas agora não me recordo direito. Então, se vocês verem isso daqui e isso daqui, não estranhem. É apenas a representação tridimensional do campo magnético. Tá? Ao invés de representar ele na lateral, indo da esquerda para a direita, ele está indo de trás para frente e de frente para trás. Tá? Bom, tá. E o que isso tem a ver com a nós? Imagina então que eu tenho uma particulinha. Essa particulinha aqui, ela vai estar se movendo nessa direção para cá. Esse é o sentido do movimento. Essa partícula possui uma certa carga Q, Qzinho. Quando ela entra dentro dessa região de campo magnético, olha ela aqui dentro, ó. Ela entrou aqui dentro. Ela vai sofrer a ação de uma força. E nesse caso, a força magnética
ela é dada pelo produto do módulo da carga vezes o valor do campo magnético vezes a velocidade da partícula e, por fim, o ângulo que ela possui, o seno de θ. QVB, seno de θ. Uma coisa importante, esse campo aqui é um campo externo, tá? Não é devido ao movimento da carga. É um campo que existe lá naquele ambiente. Pode ter sido produzido por uma bússola ou até mesmo por um fio próximo. Mas esse campo não tem nada a ver com essa partícula de carga aqui. É um campo externo. Esse ângulo θ aqui, esse θ que eu fiz aqui, ele representa o ângulo entre o campo magnético e a velocidade v. Então, se eu desenhar o campo magnético aqui, por exemplo, eu tenho o campo apontando nessa direção e eu tenho a velocidade da partícula, a partícula se move com essa orientação de velocidade. Aqui é o sentido da partícula. Se eu comparar V com B, eu vou ter um ângulo θ. Esse ângulo θ é o que aparece aqui, tá? Então, θ é o ângulo entre o campo e o sentido do movimento, ou velocidade. Já que a velocidade assume o sentido do movimento, é o ângulo entre eles, tá? Bom, recapitulado, vamos para os exercícios. Então, basicamente foi isso que eu falei na aula de semana passada. Falei sobre os tipos de campo e falei sobre a força magnética, tá? Na apostila, nesse módulo 36, o primeiro exercício ele fala a seguinte coisa. A figura a seguir mostra 3 situações nas quais uma partícula negativamente carregada se move com velocidade v na presença de um campo magnético. E aí ele dá as 3 situações. Repara o seguinte, ó, bolinha com um ponto dentro. Significa que o sentido de movimento da partícula é em nossa direção, saindo da tela. Bolinha com pontinho dentro. A força está saindo da tela. Bolinha com X dentro. Significa que o campo está entrando na tela. Então, saindo, entrando. A representação que eu acabei de falar. Podemos afirmar que as únicas situações possíveis de ocorrer são indicadas em qual situação. Então, em qual situação pode estar ocorrendo isso daí? Bom, primeiro de tudo, vamos ver a situação A. A situação A, esse caso aqui, ó, que eu tenho aqui, ela é impossível, porque força e campo são sempre perpendiculares. Eu sempre vou ter força e campo perpendicular. Repara a seguinte coisa. Se eu prolongar um pouquinho, ó, essa linha do campo, vou esticar um pouco aqui. E vou esticar um pouco aqui a força. Esse ângulo θ aqui, ele não é 90 graus. Ele é diferente de 90 graus. Se é diferente de 90 graus, então θ diferente de 90 graus. Isso daqui não é possível. Então, A, impossível. Porque o ângulo ele é diferente de 90 graus. O ângulo entre F e B.
tá? Na situação B, bom, nós temos aqui olhando para F e olhando para B. Se eu for desenhar tridimensionalmente a situação, que seria a situação B, eu vou ter isso daqui, ó. A força aqui. Eu vou ter o meu campo B aqui, formando um ângulo de 90 graus. Então, beleza, isso está certo. E a velocidade aqui. E essa seria a velocidade. Aqui não forma um ângulo de 90 graus. Isso daqui, esse ângulo aqui, θ, ele é diferente de 90 graus. Mas não tem problema. Nessa situação tá ok. A única coisa que tem problema é se for diferente de 90 graus entre F e B ou entre F e V. Mas entre os dois, não tem problema nenhum. Então, nessa situação, situação B, tá ok. E a situação C? A situação C, ela vai ser impossível também. Situação C, impossível. Por quê? Porque, na verdade, pela regra da mão esquerda, o sentido da minha força ele tem que ser o contrário do que está aí. Então, regra da mão esquerda. Esquerda, sentido oposto para F. Então, isso daqui, essa situação, é falsa também. E essa também. A única que pode ocorrer é a alternativa, é a situação B. De todas essas, aqui fala que A é possível. Então, não. Essa é falsa. Aqui, A, não. A é falso. A única situação fisicamente possível é a B. Então, alternativa correta, alternativa B. Dois conceitos importantes nesse exercício. A questão da relação entre F e B ser sempre 90 graus. Isso não pode esquecer. F e B, F e V sempre formam um ângulo de 90 graus. Nunca é diferente de 90 graus. Sempre é 90 graus. E se eu quero definir o valor do F, eu utilizo a regra da mão esquerda. Lembra lá da mãozinha esquerda, tá? Direita é para fio, esquerda é força e carga. Direita, fio, esquerda, força e carga, tá? Não vai me confundir. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui ou tá tranquilo? Tá de boa. Tá de boa, Ronald? Ok? Tudo certo. Tudo certo? Então tá bom. Pra Lívia tá certo também. Eu sei que tá. Exercício 2. O 2 é continha, o único que tem conta. Uma máquina de ressonância magnética necessita criar um campo magnético para gerar imagens para diagnóstico. Isso nos mostra a relação entre medicina e tecnologia. Uma forma de gerar campo magnético de intensidade 2 Tesla, e é bastante, é utilizando supercondutores resfriados a temperaturas abaixo de menos 200 graus Celsius. Entretanto, esses supercondutores são muito bem isolados por vácuo, não atrapalhando nem causando desconforto aos pacientes em exame. Qual seria a intensidade da força magnética? Então, ele quer saber a força sobre um elétron que incide perpendicularmente entre o campo magnético e a uma velocidade de 300 metros por segundo. Aqui é a aplicação de fórmula. Literalmente a aplicação de fórmula. Então, primeiro, as informações que ele dá.
Ele fala que o campo magnético é 2 Tesla. Então, B é igual a 2 Tesla. Ele diz que o elétron, ele incide perpendicularmente. Se é perpendicularmente, θ é igual a 90 graus. E se θ é 90 graus, o ângulo seno de 90 é igual a 1. Tá? E ele diz que a velocidade é 300 metros por segundo. Então, velocidade 300 metros por segundo. E o valor da carga, né? A gente já sabe, 1,6 vezes 10 a menos 19. Quero saber a força magnética. Eu vou vir aqui e fazer força magnética igual a Q vezes B vezes V seno de θ. Deixa eu sentar direito, que escrever torto não dá, né? Aí vira bagunça. Então, a força magnética é QVB seno de θ. Q 1,6 vezes 10 a menos 19. V 300 metros por segundo. B é 2 e o seno de θ ele é igual a 1. Fazendo tudo isso, 2 vezes 3, 6 vezes 1,6 vai dar 9,6, se eu não me engano. 9,6 vezes 10 a menos 17 newtons. Alternativa C, Deus quiser. Aplicação de fórmula. Aqui era literalmente aplicação de fórmula. Lembra da fórmula QVB seno de θ e substituir as informações que ele deu para nós no enunciado. Ok? Posso pôr esse na prova? Nossa prova já foi combinada. Não, mas é só 2 questões. Não. Nós já Verdade. combinamos as questões da prova. Tá bom, vai. Exercício 3. 2 espirais circulares de mesmo raio e percorridas por correntes elétricas I1 e I2 são dispostas em planos perpendiculares, como mostra a figura ao lado. Uma carga elétrica pontiforme que é colocada em repouso no centro das 2 espiras. Então ela está aqui, ó. A carga está aqui no centro, tá? Sujeita à ação de um campo de indução magnética resultante. A força magnética resultante que age na carga Qzão na carga Qzão opções e tem A. Tem mesma direção e sentido de BR. Opção B. Tem mesma direção de BR, mas o sentido depende do sinal da carga. C. Tem direção perpendicular a BR e sentido saindo de seu plano. D. Tem direção perpendicular a BR e sentido entrando no seu plano. Ou item E, ela é nula. E aí? O que vocês acham?
que vocês arriscariam se fosse questão da prova de vocês vestibular? Não vale deixar em branco. E aí, Ronald, Mari, Lívia? Chuta, pode chutar, não tem problema não. Arrisca alguma coisa. Ai, não sei, tô confusa. A minha carguinha, eu pego essa infeliz dessa carga e ponho ela aqui no meio. Ó. Ela tá aqui no meio. Tá bem aqui. Tá? É colocada em repouso no centro das duas espiras, sujeita à ação de um campo de indução magnética resultante gerado pela corrente elétrica. Então, aqui tem uma corrente I e aqui tem outra corrente I. Se eu for olhar o campo gerado por essa corrente, I1 vai ter esse formato aqui, ó. Esse é o campo gerado por I1. Isso. Aqui o I2, esse vai ser o campo gerado por I2. Deixa eu mudar de cor. I2, eu vou ter algo nesse sentido, mais ou menos. Entrando aqui em cima. Circundando. E aí? E aí? A resposta é simples. Se um objeto está em repouso, pela segunda lei de Newton, quanto que vale a força resultante sobre esse objeto? Se ele tá em repouso é zero, não é? É zero. Portanto, Ah, você tá zoando. não. Ah, não acredito. Vai, ele está parado, força resultante igual a zero. Quem que é a força que está atuando, que é resultante? É magnética. Portanto, zero. Eu fiquei procurando qual direção que ele podia estar, porque pra mim não ia ser nula. Nula, é nula. Nossa. Você pode olhar você olha pelo repouso. Você poderia tentar imaginar a orientação do campo resultante. Só que a orientação do campo resultante acaba produzindo uma força magnética que, em todas as orientações possíveis, ela sempre vai estar paralela a uma região desses campos. E lembra que eu falei, a força magnética sempre tem que ser perpendicular ao campo. Então, o campo resultante aqui sempre vai estar produzindo, em todo lado que eu vejo, o campo vai estar produzindo uma componente da força que não vai ser perpendicular a ele. Então, ele sempre vai estar se cancelando. Se esse lado produz uma força, esse outro lado cancela essa força. Se esse lado produz uma força, esse outro lado cancela a força que esse produziu. Então, a resultante é nula, por isso que ele está parado. Ok? Bom, gente, esse era o exercício de aplicação do módulo 36, tá?